Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 1. Mateus 24, 1. Nosso Deus e Pai Celeste, que Sua presença se manifesta, Senhor, nos lares aqui representados. Que o Senhor possa usar os meus lábios e me conduzir para o bom entendimento daqueles que estão aqui, do mais simples ao mais entendido. Pois afinal é o Senhor que faz com que os cegos enxergam e os surdos ouvem a Tua palavra, entendam a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos juntos aqui e pelos encontros que o próprio Senhor proporcionou para seus filhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Mateus 24, meus amados, disse a palavra do Senhor. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Pois eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, senão todas derrubadas, diz Jesus. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Olha, os discípulos, os doze se interessavam aos sinais do fim dos tempos. E Jesus respondeu no versículo 4, cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumor de guerras, mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Bom, amada igreja, a primeira coisa que o Senhor, o Espírito Santo, está me direcionando a lhe falar é justamente que nós entendamos que Jesus Cristo falou no particular para seus discípulos acerca do fim dos tempos. Agora, vocês não seriam também os discípulos de Jesus? Pois vocês devem entender que quando nós lemos a palavra do Senhor, Jesus não estava falando apenas para Pedro, para João, para Tiago, para Bartolomeu. Jesus estava falando também para nós. Porque, afinal, o fim, ou seja, as revelações do fim, não foi para os 12 discípulos, para os 12 apóstolos. O retorno de Jesus não foi para os 12 apóstolos. O grande dia do Senhor não foi para os 12 apóstolos. E as profecias do Apocalipse não se cumpriram para os 12 apóstolos. Quem são os discípulos? Pedro? Tiago? Tomé? João? Quem são os discípulos? Os discípulos são eu e vocês. Somos os
discípulos, amada igreja. Senhor, quando acontecerá todas essas coisas? Disseram ele. Pois assim diz o Senhor para os discípulos nessa noite. Cuidado, porque nos últimos dias surgirão falsos profetas que se passarão por mim dizendo: eu sou Cristo. Essa mensagem os apóstolos ouviram e registraram essa mensagem. E naquele exato momento, quando fizeram essa pergunta para Jesus, eram seus discípulos. Mas a resposta do Mestre foi para seus discípulos, cujo inclui eu e vocês. Pois nos últimos dias surgirão falsos profetas. Nos últimos dias acontecerão, diz a palavra do Senhor, guerras e rumores de guerra. Tudo aquilo que já estamos passando, presenciando, para aqueles que ouvem as notícias, né? Consegues entender? Bom, olha, Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Pois eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, senão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? E Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantarão contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores, diz o Senhor. Jesus estava falando com seus discípulos acerca de quê, Pastor Cris? Acerca do Apocalipse. Está claro. Jesus estava falando acerca do fim dos tempos, no qual, inclusive, nós já estamos. Versículo 9 diz: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações, por todas, não por algumas, por todas as nações por minha causa. Uma pequena parênteses aqui. Quem levar a causa de Cristo verdadeiramente, ou seja, o que é levar a causa de Cristo? Quem falar a verdade. Quem não pula versículo, quem não pega versículos isolados para si, seus próprios benefícios. Que fala sobre o juízo e quem fala sobre a graça. Quem fala sobre o céu, as promessas e que fala sobre o inferno. Pois esses verdadeiramente serão perseguidos. E Jesus Cristo deixa claro. Naquele momento, versículo 10, naquele tempo, muitos ficarão escandalizados. Trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos.
E devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Assim, quando você virem o sacrilégio terrível, já eu vou estar falando para você o que é o sacrilégio terrível. Assim disse Jesus, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos para a noiva de Cristo. Assim, quando o anticristo blasfemar em Jerusalém, assim quando o anticristo blasfemar em Israel, assim quando o anticristo blasfemar no Muro das Lamentações e nas sinagogas, assim quando o anticristo fazer blasfemar todas as religiões da terra, então haverá o sacrilégio terrível. O que é o sacrilégio terrível? A blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. A blasfêmia contra o Espírito Santo que muitos irão falar. Qual seria essa blasfêmia, Pastor Cris? Será a condenação de muitos evangélicos, a condenação de muitos religiosos para todo sempre. O anticristo, amada igreja, ele vai blasfemar, vai prostituir o templo, vai prostituir o Muro das Lamentações, vai prostituir as sinagogas, vai prostituir as religiões e vai fazer com que muitos que se dizem ser de Cristo blasfemem contra o próprio Espírito Santo. Este é o sacrilégio terrível, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Tem maior sacrilégio do que este? A condenação perpétua? O que afrontaria Deus desde o princípio? A blasfêmia contra o Espírito Santo. Ou seja, anota, a religião, seja ela católica ou evangélica ou qualquer outra, vai blasfemar contra o Espírito Santo. E é onde muitos, mesmo usando o nome de Jesus, não terão chance. Por quê? Porque irão blasfemar contra o Espírito Santo. E Jesus diz que ali não há perdão. Esses se deixarão enganar pelo anticristo e ele, o anticristo, vai usar de toda a sabedoria dada a Lúcifer para conduzir os seres humanos para blasfemar contra o próprio Espírito Santo. E, obviamente, para ele será uma grande vitória. Milhares serão condenados. Por isso que a porta é estreita, amada igreja. Por isso que a porta é estreita. No versículo 15 diz: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiveram na Judeia, fugem para os montes.
Quem estiver no telhado de sua casa, não desce para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não voltem para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiveram amamentando, diz o Senhor. Pois orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Por quê que haverá perseguição? Por que o Senhor permitirá tais coisas? Porque a noiva de Cristo, ela deve permanecer fiel. Ela deve permanecer íntegra, ela deve permanecer reta, porque um só desvio, uma só dúvida, uma só incredulidade afastará a noiva de Jesus. E a noiva pode sofrer a perseguição, pode sofrer no inverno, como assim foi a expressão que Jesus utilizou quando estava com seus discípulos. Quando o inverno aparecer, porque o inverno vai vir, a noiva pode sofrer consequências. O que acontece quando uma pessoa permanece sem roupas no inverno agressivo, igreja? O que acontece? Já ficou com poucas roupas no inverno, num frio agressivo, com temperaturas negativas? Pois essa pessoa, ela pode morrer. Ela pode perder as suas forças, ela pode congelar. O inverno, ele machuca. E o que acontece no sábado? A quebra de uma aliança. A quebra de um comando, a desobediência, a desonra, a teimosia. Então, no sábado, escuta bem o que o Senhor está a falar, no sábado não seria o dia que a noiva estaria se reunindo, adorando-me? Escondida e guardada por mim, diz o Senhor. Então, por que alguns naqueles dias que fazem parte da noiva estarão andando pela cidade no dia de sábado, sabendo que deveriam ficar em casa? Não conseguem entender a parábola e a metáfora comparada à noiva que sai pelas ruas de Cantares de Salomão? Diz o Senhor. Cuidado. Cuidado, porque a noiva pode não estar vigiando. Porque aquela que vigia, ela guarda o sábado. Aquele que vigia, ela guarda a sua santidade. Aquele que vigia não peca. Aquele que vigia não é induzida. Aquele que vigia, ela está orando, ela está jejuando continuamente, me adorando, diz o Senhor. Aquele que vigia, persevera. E anda continuamente no Espírito. Versículo 21 diz: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Jesus estava falando aqui do Apocalipse para seus discípulos e também continua falando para nós nos dias do fim. Mas
Assim continua dizendo o Senhor: eis chegado a hora. O amor de muitos já se esfriou. Guerras e rumores de guerras já estão por todas as partes. Terremotos e maremotos são levantados todos os dias. Vulcões são despertados. Furacões e destruições estão acontecendo. E, inclusive, a natureza, ela mostra a sua raiva, a sua impiedade e a sua revolta. Pai se levanta contra filho e passam o cutelo sobre o filho, a foice sobre o filho. Filhos se levantam contra pais, diz o Senhor, e usam o machado contra o pai. A maldade e atrocidades estão acontecendo. Mulheres matam os seus bebês no ventre, enquanto Ana clamava por um filho. A maldade está acontecendo quando assim a lei de Moisés, na lei de Moisés está escrito: varão que se deita com varão é digno de morte. Está escrito no livro da lei de Moisés: varão que se deita com varão é digno de morte. Mas essa geração perversa usa e pervertem, maculam as Escrituras, a manipulam para levá-la para seus próprios benefícios e levar mais e mais engano para essa geração do fim. Mas, afinal, é necessário que se cumpra aquilo que Jesus falou nessa palavra, que surge em meio de vós falsos profetas, enganadores. Essa geração, ela quer riscar a lei de Moisés. Ela quer abolir a lei de Moisés e dos profetas. Varão que se deita com varão é digno de morte. E não adianta procurar versículos, interpretações humanas em dizer que Jonatas e Davi tiveram um relacionamento de intimidade sexual e levar para seus próprios interesses para justificar o pecado. Não adianta procurar versículos da Bíblia e usar sua própria imaginação pervertida para estabelecer conclusões e assim enganar muitos a se perderem para todo sempre. Pois em verdade, diz o Senhor dos Exércitos nessa noite, estão vivendo os últimos dias. Mas no último dia haverá o resplendor da glória com justiça e fidelidade para julgar as nações. Guardem isso. O Senhor já está à porta. No versículo 22 diz: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Há misericórdia, há longanimidade, há amor, há esperança do Senhor para que os judeus se convertam. Há uma esperança do Senhor para aqueles que pertencem à casa de Israel, para que venha se converter. Aleluia! Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: eu dou tempo
e eu espero. Eu dou tempo e eu espero. Mas os dias estão abreviados. Versículo 23. Se então alguém dizer, vejam, aqui está Cristo, ou ali está Ele, não acreditam. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Eles irão realizar o quê? Grandes sinais e maravilhas para enganar os eleitos, igreja. O que é um grande sinal? A água se transformando em sangue? O cajado virar cobra? Pois em verdade, eu vos digo, assim diz o Senhor, os feiticeiros do faraó faziam grandes milagres, grandes sinais. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você ouve, cuidado com o seu coração, que muitas das vezes é inclinado a justamente querer receber o que sua carnalidade deseja obter. Há pessoas que são inclinadas ao engano, gostam de ser enganados. São atraídas pelo sobrenatural. E quando vem uma pessoa apresentando o sobrenatural, cujo Satanás também é sobrenatural, não é deste mundo, é capaz de fazer, muitos se deixam seduzir e entra no encanto do enganador. Cuidado. O seu respaldo será a palavra, será a Bíblia, serão as Escrituras. Versículo 25. Vejam que eu os avisei antecipadamente, diz o Senhor Jesus. Assim, se alguém dizer, ele está lá no deserto, não saiam. Ou ali ele está dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. E imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Olha quantas informações. Nenhuma delas deve se perder. Todas elas devem ser guardadas no seu coração. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos nessa noite, o inferno será abalado. A lua não dará mais a sua luz e o sol vai se apagar. E cairá pedras de fogo. As estrelas, comparadas no Antigo Testamento e no Apocalipse, a anjos que caíram do céu, não cairão mais. A não ser o absinto, a não ser as pedras que caíram sobre a terra do Egito. A não ser as pedras que irão cair sobre a face da terra. Chuvas de meteoros. Anjos celestes não cairão, porque aqueles que tinham para cair, diz o Senhor, já caíram. Não acreditam nos teólogos que usam isso como metáfora para apresentar demônios caídos, porque o que tinha que cair já caiu.
A serpente levou consigo 1/3 dos anjos das estrelas e elas caíram. Com sua cauda levou uma grande multidão de anjos do céu. Assim aconteceu nos inícios. Versículo 30 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta. E estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Aprendem a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando ouvirem todas essas coisas, saibam que Ele está próximo, às portas. Amada igreja, Jesus estava falando aqui sobre a destruição do templo de Jerusalém? Não. Jesus não estava falando sobre a destruição do templo de Jerusalém. Mas para quem ele estava falando? Para os apóstolos. Para os apóstolos. Porém, como eu já lhe falei no início, isso também é para nós, para quem hoje está lendo, porque naqueles dias de Pedro e de João ainda não tinha se apresentado falsos profetas como nos dias de hoje. O amor, na verdade, ele estava começando, ele não estava se esfriando. Na época de Pedro, de João, de Tiago, o amor estava começando. Por que o amor estava começando? Alguém que está em casa pode me responder? Porque o amor, ele estava se manifestando através da morte e da ressurreição de Jesus. Jesus estava apresentando que o amor iria começar. A partir da morte e da ressurreição, os homens que caminhavam com ele tiveram fé. Eles não tiveram mais medos da morte, desculpa. Evangelistas saíram por todo o mundo. Tiago levou o grupo com ele. Pedro permaneceu em Jerusalém firme. E o que dizer de Paulo nas suas viagens? Não manifestou amor, Paulo? E os seus discípulos espalhados por todo o mundo, levando a mensagem de Cristo, não é amor? Pois o amor verdadeiro, ele veio depois que o homem viu que Deus, o Pai, entregou seu Filho unigênito para morrer por toda a humanidade. Tem maior amor do que esse? Antes, ainda não tinha sido apresentado esse amor. Porque antes, todos estavam na lei. Antes, o amor maior apresentado em toda a história da humanidade foi por intermédio da morte da cruz e ressurreição de Jesus Cristo. Mas, infelizmente, hoje, nos dias de hoje, o amor de muitos já se esfriou. Por que, Pastor Cris? Ele não voltou, Pastor Cris. Já se fala, meus avós falavam, ele não voltou. Muitos se decepcionaram. Muitos não quiseram esperar.
Afinal, para esses, é tempo demais. Irei aproveitar a vida e morrerei feliz. Muitos criaram a sua própria teoria, diz o Senhor. Outros tomaram conta do seu próprio destino e outros não valorizaram. Mas aquele que está perseverando, diz o Senhor, que persevere até o fim, porque é chegada a hora, Maranata, Ele vem. Assim diz o Senhor. Pai Celeste, muito obrigado por essas palavras. Obrigado por nos chamar dos seus discípulos. Obrigado por nos instruir. Obrigado por nos amar. Que jamais venha se esfriar o zelo por sua palavra, que nosso coração sempre venha bater e pulsar por amor a Ti. Que jamais venhamos nos acostumar, Mestre amado, com tudo aquilo que estamos a receber. Pois minha oração nessa noite é que nenhum daqueles que o Senhor tem colocado dentro desse aprisco venha se perder. Mas ao contrário, que venha crescer em santidade, crescer e se aproximar de Ti. Esse é meu pedido, Adonai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Essa foi a nossa palavra de terça-feira. Agradeço, Senhor, agradeço aos fiéis irmãos que estão dentro desse ministério, que estão cooperando para o crescimento desse ministério, que estão crendo nessas palavras. Que quando ouvem essas palavras, seus corações queimam, porque sabem que é Yeshua que está a falar. E usa um simples mortal para ser apenas o mensageiro para uma geração tão longe e afastada de Deus. Ficarias tu fora do grupo da noiva? Ficarias tu fora do chamado do Senhor Jesus Cristo? Para aqueles que estão dentro de ministérios cujo não se pregam palavras assim, até quando irás tu tolerar o engano? Por acaso a religião é mais importante do que a voz do Senhor? Quando Ele fala e te dá a oportunidade de você aproximar-se dEle, tu e tua casa. Pois hoje o Senhor está a lhe dar mais uma oportunidade para você se juntar à Online World Church. Se tão somente descobriste nessas palavras, palavras que queimam no teu coração, palavras, uma sinceridade nas palavras que eu ministro, por que ainda, Nicodemos, vives no Sinédrio? Por que ainda, Nicodemos, não tomaste a decisão de abandonar o Sinédrio para se juntar aos apóstolos, aos discípulos? Pode chorar muito no dia da manhã, se as suas decisões de hoje não forem sábias. Eu te aguardo
para fazer parte desse ministério, vocês precisam preencher um cadastro. Nós lhe ensinaremos os passos para assim vocês estarem em comunhão, sim, com a igreja, onde tu terás um discipulador, alguém que irá lhe ajudar, lhe incentivar, lhe ensinar, lhe corrigir. Porque a verdadeira igreja é justamente essa. Para fazer parte desse ministério, vocês podem aproximar seu celular nesse QR Code aqui representado. Faça-o. Vocês verão um cadastro, preenche-o com calma e ali em 2 ou 3 dias já entraremos em contato contigo. Esteja atento, pode ser por e-mail, nós vamos pedir o seu celular para também, por meio de WhatsApp, bem prático, entrar em contato contigo. Não faça isso como um fogo de palha, não faça isso como uma decisão, sabes, pela emoção. É pela revelação que você deve fazê-lo, não pelo seu coração, pela revelação. E quando seu coração possa dizer o contrário, porque Satanás certamente pode se levantar para usar pessoas perto de você, a fim de que você não faça isso, o seu cadastro. Você irá lembrar da revelação e não irá se deixar inclinar no seu coração para se agradar a outros que querem permanecer no engano. Salva-se tu primeiro e depois leva a sua casa para os caminhos do Senhor. Se vocês preferem, vocês podem entrar no meu site para fazer o cadastro, crisduran.com.br. Verás uma janela que fala Online World Church, como está escrito aqui, Online World Church, e ali haverá um cadastro que te espera. Terminamos para hoje, pois mais uma vez agradeço, Senhor, pelo tempo tão lindo que tivemos com o Senhor acima de tudo e por vocês se juntar a nós. Que bênção! Deixem seus recados na mensagem, no meu canal de YouTube, né? Gosto de ler as mensagens para saber como foi recebido o cardápio. Afinal, qual é o chefe que não pergunta para aqueles cujos eles servem, né, pratos suculentos, o que vocês acharam? Embora a glória seja de Deus, valorizem as palavras de vida eterna. Um grande abraço, boa semana para todos vocês e até sábado que vem.